Olá, bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Graças a Deus, mais um dia. Hoje, dia 16 de dezembro. O programa Mães Amorosas traz para vocês a palavra de Deus, Provérbios. Inicia com provérbios porque são palavras de sabedoria. O provérbio de hoje fala assim: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios 30, versículo 5. Temos como título: A palavra de Deus é vital para o homem. O texto é do livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida, autor Pedro Donger. Aí o texto fala assim: você quer ter segurança, ser sábio e experimentar a verdadeira alegria? A palavra de Deus é perfeita, restaura a alma, dá sabedoria aos simples e alegra o coração. A palavra do Senhor é pura e ilumina os olhos. Salmos 19, 7 e 8. E a palavra transformará sua vida se você se alimentar dela. O homem foi criado com elementos terrenos, mas Deus soprou seu espírito para dentro dele como fôlego de vida. O elemento divino entrou no homem, ou seja, ele é, antes de tudo, um ser espiritual. Se seu espírito não for alimentado com a palavra de Deus, seu coração se encherá de impureza e soberba, pois não haverá nele o que é divino, apenas o que é terreno e caído. Você ficará fraco, infeliz e desprotegido, pois não terá sabedoria para confiar em Deus. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, nos quais Deus provou-lhes o coração. Ele humilhou seu povo, deixou que tivesse fome, mas enviou maná para sustentá-los. Deus fez isso para que entendessem que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8, 1 ao 3. O maná não era um alimento terreno, ele vinha do céu todos os dias para suprir o homem. Analogamente, podemos dizer que o maná representa a palavra que procede da boca de Deus. E do mesmo modo como o povo de Israel foi suprido, purificado e guardado enquanto esteve no deserto, aprendendo a confiar no Senhor, nós seremos supridos e purificados pela palavra e guardados ao confiarmos em Deus, nosso escudo. Amém? Deus é o nosso escudo, a palavra de Deus é pura e restaura a alma. Amém, irmãs? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Boa noite. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Donger. Leitura: Arleide Duarte. Bom dia, amadas e amados irmãos, bom dia. Amém. Jesus é o Senhor. Estamos aqui hoje para desfrutar de mais uma porção do alimento diário e do volume 4, que tem por título Reconectados a Cristo. Hoje, terça-feira da semana 1, a leitura bíblica está em Jó 2, 2, Salmos 2, do 6 ao 9, Isaías 14, do 13 ao 15, Romanos 5, 12, 8, 3, Hebreus 1, 7 e 2, do 5 ao 10. E o versículo para ler com oração está em Romanos 8, 3, que fala: o que for impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa,
e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Título de hoje: a semelhança de carne, mas sem pecado. Deus não escolheu anjos para herdar o mundo que há de vir. Em Hebreus, lemos que o Pai dará o reino a seu Filho, Jesus Cristo. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. No capítulo seguinte lemos: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Mas afinal, por que Deus deu tanta honra ao homem? O que o faz tão especial? Quando Deus fala do homem, ele se refere especialmente ao homem Jesus, o descendente da mulher que tomará posse do reino. Por isso, embora estejamos em meio a uma luta entre reinos, enfrentando muitas batalhas, sofrimentos e perseguições, o reino pelo qual lutamos é vitorioso. É o reino de Cristo. Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Ele foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Deus escolheu o descendente da mulher, Cristo Jesus, homem. Hoje, o autor de nossa salvação nos está conduzindo à glória, mas na prática, como ele nos conduz? É por meio da palavra. Temos aprendido a fazer a imersão ultra refinada, uma excelente ferramenta para nos levar a aprofundar-nos cada vez mais na realidade da palavra. Não devemos ter um viver superficial, como que mantendo uma aparência. Por meio da imersão ultra refinada, recebemos toda a realidade de Cristo e somos verdadeiramente conduzidos por Ele à glória. Jesus, como homem, morreu e ressuscitou, tornando-se filho primogênito do Pai e recebendo as nações por herança. Salmos 2, do 6 ao 9. Ele veio para reinar e nós, sua igreja, estamos aqui como sua auxiliadora para garantir que isso aconteça ainda em nossos dias. Lúcifer ambicionava essa posição de herdeiro. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Isaías 14, 13. As estrelas de Deus mencionadas aqui são os anjos. Logo, Lúcifer almejou colocar seu trono acima de todos os anjos, no monte da congregação, bem perto do trono de Deus. Lúcifer almejava assentar-se próximo a Deus, pois seu verdadeiro desejo era elevar-se mais e mais, até ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 14. Ele não ousou ser superior a Deus, pois isso é impossível, mas quis ser igual a ele como um rei adjunto. No entanto, ele foi rejeitado por Deus. Por isso, quando enganou Eva, corrompendo sua mente, removeu dela toda a sua simplicidade e pureza devidas a Deus.
De tempos em tempos, Deus convoca seus anjos para uma assembleia que ocorre em um lugar próximo a seu trono, o Monte da Congregação. O livro de Jó relata a aparição de Satanás em uma dessas assembleias, com a permissão de Deus. Jó 2:2. A arma de Satanás é usar de astúcia para enganar e corromper a humanidade, sabendo que a posição que almejava seria entregue ao descendente da mulher. A descendência da serpente, citada no 3º capítulo de Gênesis, é a humanidade caída, na qual Satanás injetou sua natureza pecaminosa. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Pelo pecado de Adão, todos os homens fazem parte da descendência da serpente. Porém, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado, para condenar o pecado que estava na carne. Romanos 8:3. Após a queda do homem, em Adão, o veneno da serpente foi injetado em nosso velho homem. A natureza pecaminosa que habita em minha carne me escraviza e me força a pecar. Eu não quero pecar, mas a natureza pecaminosa que Satanás injetou no homem caído me faz pecar. Todos fazemos parte da descendência do homem caído. Amém. Também pode anotar a luz na palavra, a direção e a demonstração, segundo a leitura de hoje. Jesus é o Senhor. Olá, criançada! Isaac, o Senhor Jesus já acordou? Já acordou. Ele está comigo desde bem cedinho. Vamos fazer a imersão nessa terça-feira! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Estamos começando mais uma leitura bíblica nessa terça-feira, dia 16 de dezembro. Então, eu quero convidar você, vem comigo. Vamos terminar o livro de Miqueias hoje. Os livros são bem curtos, esses são os profetas menores. E Miqueias traz uma palavra de exortação, também chama ao arrependimento e fala sobre a vinda do Messias, e sobre a nova Jerusalém. Então isso traz esperança para o povo. O Senhor sempre esperando que o povo se arrependa, Então tem sempre a esperança. E hoje, no capítulo 5, nós vamos ver sobre o nascimento do Messias. Miqueias, ele profetiza, o Messias e o seu reinado. Ó Senhor Jesus, então vamos orar para ler Miqueias, amém? Senhor Jesus, obrigado pelo livro de Miqueias, Senhor tem o seu propósito para com todos aqueles que o Senhor levantou como profetas fiéis, que honraram o Senhor, falando com fidelidade ao povo, sofrendo perseguições. Senhor, Miqueias é mais um desses profetas. Senhor, nós também hoje somos aqueles que levam a Tua palavra, Senhor, às pessoas.
Senhor, queremos também levar com a mesma fidelidade, levando a pura palavra do Senhor, para que ela possa salvar pessoas. Esse é o nosso objetivo, Senhor. Abençoa-nos na nossa pregação do Evangelho, abençoa os nossos comportores que estão nas ruas aí pregando a Tua palavra. Senhor, guarda os nossos irmãos, os nossos jovens que estão servindo o Senhor nesses tempos finais, como verdadeiros profetas, que falam a palavra profética para as pessoas. Muito obrigada, Senhor, por estarmos vivendo tudo isso nesses tempos finais aqui, como os trabalhadores da última hora. Obrigada, Senhor, por mais esse livro que nós vamos concluir hoje. Amém? Então, vamos assumir o tempo aqui, irmãs, né, e abrir o nosso livro, e abrir o livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Agora, ajuntem-se em tropas, porque fomos sitiados, à face do juiz de Israel. Ó filha de tropas, e ferirão com uma vara. O nascimento do Messias e o seu reinado. Versículo 2. E você, Belém Efrata, que é a pessoa demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Aqui ele se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Esses dominarão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos, e vocês não mais terão adivinhos. No meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante dos que fizeram com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Aserá e destruirei a cidade de vocês, com ira e furor. Eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Vamos aos nossos comentários? Eu acho que fica melhor os comentários após cada capítulo, né? Então vamos lá, fica mais fresco na mente a leitura, né? O ponto principal aqui, o ponto central do capítulo 5 é a profecia de que o governante de Israel nascerá em Belém, Efrata.
Apesar de ser uma cidade pequena e insignificante na época, Deus a escolheu como o local do nascimento do Messias, Belém. Também no versículo 2 fala sobre a sua divindade e eternidade. O versículo 2 não apenas prevê o local de nascimento, mas também afirma a natureza sobrenatural e eterna do Messias, indicando que suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como será o seu reinado? Será de paz. Ele é descrito como um pastor que apacentará seu povo na força e na excelência do nome do Senhor. Ele trará a paz, a segurança, e sua grandeza se estenderá até os confins da terra. Essa paz é vista como interna e duradoura, superando os conflitos externos. E é verdade, né? É verdade. Quando nós temos o Senhor no nosso espírito, mesmo que tenha conflitos externos e até mesmo internos, mas o fato de termos o Messias, de termos o Senhor dentro de nós, nos faz forte para vencer todos esses conflitos aí. Isso é na prática, isso é uma verdade, né? Vamos agora ao capítulo 6. Deus entrará em juízo com o seu povo. Capítulo 6, versículo 1. Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor. E vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção. Porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei ficar cansado? Responda. Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se de que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e de que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. O que Deus exige? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A injustiça terá seu castigo, a voz do Senhor se dirige à cidade e a verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo e todos os moradores. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com o azeite.
Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Vocês observaram os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Por isso, farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias, e vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Vamos comentar o capítulo 6, né? No capítulo 6, e em especial no versículo 8, o profeta Miqueias explica que agradar a Jeová não é algo difícil demais para os humanos, porque o que Deus pede de nós se resume em 3 expressões cheias de significado que aparecem nesse versículo. As 2 primeiras têm a ver principalmente com a forma como a pessoa lida com os outros, e a terceira tem a ver com a amizade dela com Deus. Então ele diz, pratique a justiça. Então Deus depende que seus servos façam o que é correto e justo. Isso envolve pensar e agir de acordo com o que Deus quer, né? Que a vontade do Senhor seja feita. Uma referência para você, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Por exemplo, aqueles que seguem os padrões de Deus se esforçam para tratar a todos de forma honesta e imparcial, seja qual for a formação, a nacionalidade ou a posição social da pessoa, né? Então, ser alguém honesto, né, agrada o coração do Senhor, né? Andar modestamente com Deus. Na Bíblia, essa expressão andar significa seguir certo proceder, né? Então, uma pessoa que anda com Deus, quando ela leva uma vida que agrada a Deus, ela age segundo o coração de Deus, né? Então, é importante nós também estarmos seguindo o falar do Senhor de perto, né? Para que a gente esteja atualizado com o seu falar e também ouvindo a sua palavra, nós possamos praticá-la imediatamente, né? Isso é ouvir com fé, né? Ouvir, já vou praticar, né? Então, Senhor Jesus, então, Deus espera que os seus servos tenham atos justos. Esse foi o livro de Miqueias, né? Nós ficamos por aqui, amanhã tem mais. Amanhã nós vamos ler o profeta Naum. Eu aguardo vocês. Até lá, se Deus quiser. Olá, bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs. Continuando com a segunda parte da leitura da Bíblia. A primeira parte já foi compartilhada e lida com a irmã Vera. Agora vamos ler Salmos capítulo 135, Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 e Apocalipse 7. Vamos começar a leitura com Salmos, que fala assim: Louvores a Deus. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-nos vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E a terra deles deu em herança
a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem, e todos os que nele confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Agora vamos ler Provérbios. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que neles confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda, e você seja achado mentiroso ou mentirosa. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Versículo 6. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Temos que ser fiel à palavra do Senhor. Não acrescentar nem diminuir nada. Agora vamos ler o Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, que fala assim: os 144.000 selados de Israel. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos daqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria
as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? E respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoraram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono as apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Até amanhã com mais a palavra, com mais leitura da Bíblia. E amanhã a gente vai ler o capítulo 8 de Apocalipse, que fala o 7º selo e o incensário de ouro. Amém. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Eu ouço a tua voz a me guiar. Olá, irmãs, nós estamos lendo o livro Servas Diligentes e estamos no capítulo 5 e o subtítulo de hoje é A Serva Diligente é exatamente como o Senhor Jesus. Tem prazer em servir a Deus e prazer em servir as pessoas. Ela é simples e humilde e sempre coloca as outras em posição superior à sua. Senhor Jesus, querida mulher, existe porém outro tipo de serva, a relaxada, Senhor Jesus. Essa serva faz a imersão rapidinho, ouve a palavra profética fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, distraída com tantos afazeres. Essa é a que não tem amor reverente à palavra. É isso que a Bíblia diz em Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Para não cairmos nessa condição, o Senhor nos deu outra maneira. A palavra sendo inculcada em nossa mente. Sabe como? Pela imersão. A serva diligente, por andar no Espírito durante o dia, tem o folheto da imersão, se possível impresso, porque não quer nem se distrair com o celular. Assim, ela anda com esse folheto, com a palavra profética, atado à sua mão e em sua bolsa, no seu bolso, na mochila da escola, no carro, dentro da agenda. Esse é o caminho para ser purificada diariamente por meio do lavar de água que sai da palavra. Assim, seguramente andará no Espírito e será não de aparência, não de forma relaxada, mas verdadeiramente uma serva diligente. Contudo, nesse momento, ela pode pensar: então, já que agora estou cheia do Espírito, da palavra, eu acho que já está muito bom. Deus deve estar bem contente comigo assim. Amiga serva, o Senhor não quer que você brilhe sozinha. Saiba, querida irmã, que você pode até brilhar, pode até iluminar os que estão à sua volta, mas o alcance do seu brilho, da sua luz, é limitado e não alcançará o sussurro do Pai. O Senhor quer levar-nos a avançar ainda mais. Ele não está contente com apenas isso. A serva diligente sabe que em seu viver diário precisa andar no Espírito, não apenas para satisfazer as suas necessidades pessoais,
mas porque sabe que Deus quer fazer coisas maiores e mais poderosas por meio de sua igreja edificada, por meio das servas diligentes juntas. Mas agora a pergunta é, será que isso é possível? As irmãs sendo tão diferentes de opiniões, tão diferentes de temperamento, tão diferentes de região, com culturas tão diferentes, andarem no espírito juntas. A vida da igreja é a câmara de energização. Amada irmã, isso só é possível, se primeiramente nós estivermos em um só lugar, que é na vida da igreja. Todas nós passamos nos últimos tempos por uma peneira e ficamos. As que estão aqui ficaram porque têm um coração puro, não duvidam, não questionam, não resistem, simplesmente creem e obedecem. Estamos na vida da igreja. Esse lugar é altamente energizado. Esse lugar está no ritmo dos céus com vozes, relâmpagos e trovões. É uma verdadeira câmara de energização. De onde vem essa energia? Vem da palavra profética. Em João 6, de 63 a 64, Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas havia descrentes ali. Nesse lugar em que estamos, dentro dessa câmara, não há mulheres descrentes. A palavra profética nos conecta a uma fonte de energia. Qual é essa fonte? É o espírito e é a vida. E essa energia toda só é encontrada em nossa reunião da igreja. Só é encontrada na reunião da igreja, que é uma pergunta, Claro que não. Basta pegar a imersão, um grito de guerra, e você será energizada. Se você não está altamente energizada, amada serva, preste atenção. Você pode estar ouvindo e até mesmo seguindo outro evangelho. Mas nós cremos. Os adolescentes, por ser simples, receberam esse falar, a palavra profética, e logo foram conectadas a essa fonte de energia. E aí, o que aconteceu? Eles foram tão energizados, mas tão energizados que colocaram a igreja em outro ritmo, no ritmo dos céus, de maneira sobrenatural. E essa energia chegou até aos capitães, chegou também aos intendentes. Ninguém pode ficar de fora dessa câmara. O Senhor trouxe você aqui, querida, serva diligente, para energizá-la. E essa energia toda é para rasgar seu coração e, por meio da palavra, fazê-la tirar forças da sua fraqueza, enchê-la de espírito e vida. Ele tira forças de sua fraqueza e vai enchê-la de espírito e vida. Ele quer tirar você de sua zona de conforto, da sua preguiça. Irmã, a serva diligente não é preguiçosa. A serva que até concordam com tudo, não causam problemas para os irmãos, mas não são comprometidas com nada. A serva diligente é comprometida, sabe que o Senhor precisa da sua cooperação intensa, por isso vive intensamente a vida da igreja. Ela energiza outros ao redor dela porque está em um ambiente de alegria e cooperação. Foi nesse ambiente que Paulo mencionou Tito em Corinto. Quando viu seu querido cooperador alegre, o coração de Paulo foi reconfortado, pois havia cumplicidade entre os irmãos. A serva diligente gera outras servas diligentes. Elas se tornam suas companheiras, cooperam juntas, são servas umas das outras. O coração da serva diligente também é proativo. Ele arde quando ouve a palavra profética, fica altamente energizado. E então, o que acontece? Ela sai às ruas para buscar outras mulheres. Ela prega o evangelho. Posso orar por você? Ela não perde nenhuma oportunidade, porque está energizada. A palavra está ardendo no seu coração. Ela prega o evangelho para seu professor, seus colegas de escola, de faculdade, de trabalho, para o seu médico, para as mães dos amigos dos seus filhos, dentro do Uber, no supermercado, na farmácia, enfim. Por onde passa, ela prega o evangelho e anda à procura de seapistas e missionários. Essa energia está chegando para todos ao mesmo tempo em toda a terra.
E quais os frutos que toda essa energia está produzindo em sua vida, querida serva? Deixe-me fazer a outra pergunta. Você está precisando que Deus realize milagre na sua vida, em sua família, em sua igreja? Você deseja ver o Espírito Santo realizar milagres? Milagres de cura, de perdão, de multiplicação, desapego de bens materiais? Você deseja livrar-se das paixões e concupiscências da carne? Se sua resposta for sim, você precisa estar dentro dessa câmara de energização, na maravilhosa vida da igreja. Aqui temos o Espírito Santo ao nosso lado, que pode operar milagres com seu grande poder. Serva diligente, escolha viver a vida da igreja com toda a intensidade. Essa decisão é sua e só você pode tomá-la. Agora é o momento de virar a chave dos seus pensamentos para o Espírito. É o momento de apegar-se com reverência à palavra profética. Para isso, você precisa alimentar-se da árvore da vida para gerar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O resultado de viver no Espírito é o amor sendo gerado entre nós. Se permanecermos no amor, Deus permanece em nós. Portanto, amada, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você é nascida de Deus e conhece a Deus. As servas diligentes são nascidas de Deus e conhecem a Deus. Ó Senhor Jesus, vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, porque somos nascidas de Deus e conhecemos a Deus. Faça de nós, Senhor, essas servas diligentes. Nos ajuda a sair da nossa zona de conforto. Senhor, nos ajuda a termos atitudes de reverência com a palavra profética, a fim de que o Senhor opere os teus milagres, tanto dentro de nós, quanto também exteriormente. Queremos, Senhor, ser mais ativos no corpo de Cristo, ser essas servas que realmente estão atentas à tua necessidade. Senhor, dá-nos tal coração. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, né, irmãs? E faça de nós essas servas diligentes. Bem-aventurados os limpos de coração, pois a próprio Deus verão. Ele é benigno para a alma que eu buscar, se o Pai a recompensará. Quero em secreto ficar ante meu Senhor, Numa comunhão de amor, contemplando a Cristo, sem o véu a me cobrir. sua glória assim vou refletir. Venho a seu trono confiante, encontrar a graça abundante e vencer sem fim, pois em toda situação Deus é meu socorro e salvação. Bem-aventurados os limpos de coração,